Olá, pessoal, está no ar mais um programa Palavra Pastoral e nós estamos hoje aqui na nossa sala de bate-papo com o nosso querido pastor Samuel. Pastor Samuel, seja muito bem-vindo, é um prazer tê-lo aqui conosco. Bom, graças a Paz, o prazer é todo meu, fico muito feliz, de participar desse programa que tem orientado a igreja, organizado em relação ao que está acontecendo, junto com os ministérios. Para mim é uma satisfação muito grande estar aqui com você hoje, Neumann. Que bom. Pastor Samuel, eu vejo assim que em tão pouco tempo Deus deu assim uma grande revolucionada, né, na sua história. Verdade. Foi muita mudança em um tempo tão imediato, tão rápido. E nós vemos assim que Deus fez coisas tão grandes na sua vida em um espaço de tempo tão curto. E no transcorrer da nossa conversa, aqui na nossa sala de bate-papo, a gente vai entender um pouco mais sobre como tudo isso aconteceu na sua vida, né? E eu queria, a princípio, que você falasse um pouco. Eu estou diante de um jovem, né? Um jovem pastor, né? Tão novo, um homem que assim mergulhou, né? Acreditou naquilo que Deus tinha para ele e mergulhou de cabeça num seminário que, pelo que eu soube, você quase morou lá dentro. Morei, literalmente. Morou lá dentro, mas assim, um homem que perseverou, né, no propósito, acreditou no sonho que Deus tinha para sua vida e assim, e logo após a sua saída do seminário, você foi posto por Deus diante de um grande desafio ministerial. Sim. E daí muitas mudanças, muitas coisas aconteceram. Fala um pouco sobre isso. Bom, fazer primeiro um comentário inicial que eu acho pertinente é que tudo que sinto vontade de compartilhar em nenhum momento é para o meu engrandecimento pessoal, mas sim para destacar como Deus é bom, né? Como Deus é misericordioso e mesmo a gente com as nossas falhas, com as nossas limitações, Ele nos leva para lugares, Ele nos coloca em situações que nós muitas vezes não conseguimos imaginar, né? Então, tudo começou aqui na Igreja Batista Central quando eu tinha 15 anos de idade, me converti, já namorava com Tamires, né? Nós vamos fazer agora, nesse mês, 20 anos juntos, dia 19/5 de 2000 nós começamos a namorar, e aí um pouco tempo depois ela se converteu. Com 9 meses após a conversão dela, uma gestação, eu me converti aos 15 anos. E aqui na igreja nós fomos acolhidos, nós fomos muito abençoados, somos muito abençoados. E crescemos, fomos crescendo até um certo período que Deus nos levou para morar um tempo em Aracaju. E é interessante que eu era representante comercial, trabalhava no ramo de confecções, rodava o estado de Sergipe e de Alagoas. E Deus me chama para fazer seminário. E quando Deus falou, eu fui orar, pedir confirmações, porque eu tenho algo muito claro no meu coração. É que se Deus me chama para um desafio, eu não olho para a circunstância, eu não olho para mim mesmo, eu olho para Ele. Porque eu aprendi com Davi, com o rei Davi, que não importa o tamanho do nosso gigante. O importante é Deus que está conosco. E larguei tudo, abandonei a representação, voltamos para a feira e comecei a fazer seminário. E aí as lutas começaram, Acho que quando a gente está alinhado à vontade de Deus, tem muita gente assim, quando você faz a vontade de Deus, tudo tem que dar certo. Não necessariamente. Pelo menos eu vou falar por experiência, minha experiência da minha família. Passamos por muitas lutas para nos provar, para nos amadurecer. E chegamos ao ponto de Tamires fazer faxina, casa de amigos. Eu trabalhei fazendo transporte escolar, porque só achava proposta para viajar. E não podia viajar, o seminário é todos os dias, de segunda a sexta. E Deus tinha colocado muito forte no nosso coração, que era esse o caminho. E decidimos acreditar nisso, decidimos caminhar mesmo com todas as lutas, todas as dificuldades, fazendo seminário nos trancos e barrancos. Depois Deus foi abrindo portas, entrei no mercado imobiliário, enfim. E a história é muito longa e cheia de detalhes, mas o fato é que, como você falou, de fato eu morei dentro do seminário. A gente abriu mão da nossa casa em um condomínio para morar lá, e a gente falou assim, a gente só vai sair do seminário formados. Porque eu já tinha muito tempo no seminário, entre idas e vindas, eu fui morar fora, morei em São Paulo e voltei. Então a gente falou assim, vamos morar lá. A casa era muito simples, muito pequena, e a gente não tinha filho ainda, e no momento que a gente estava já desejando ter filhos, e não conseguíamos ter, já tínhamos quase 2 anos, mais ou menos 2 anos tentando, e não conseguíamos.
E aí, nesse momento que nós decidimos morar lá, entendemos que foi vontade de Deus, oramos. Nós mudamos em fevereiro, em março Tamires engravidou. Então, para a gente isso já foi um outro grande milagre, né? E aí, de fato, ficamos lá com o Theo. O Theo nasceu lá dentro do seminário, né? Quando a gente estava para formar, Tamires também engravidou de Sara. E quando nós saímos de lá, né, foi formados, né? E como você falou também, né? Quando estava para sair do seminário, nós somos muito estimulados a nos articularmos em relação para onde nós devemos ir. A igreja que nós vamos pastorear. Porque logo quando a gente sai do seminário, a gente precisa pastorear, senão você não vai desenvolver aquilo que você aprendeu lá. E a igreja é muito grande, a Igreja Batista Central, né? Tem os ministérios, muitos pastores. E nos nossos melhores sonhos nós não imaginávamos que teria um espaço, né, aqui, porque tinha muitos ministérios, né, muitos pastores, inclusive pastores que estão, não estão na ativa, não estão servindo, mas são pastores e estão na igreja, né? E eu comecei algumas propostas, alguns professores nos indicaram para algumas igrejas, e eu tinha 3 propostas de igrejas. E aí, diante de tudo isso, eu fui um dia, uma história longa também, mas Deus falou no meu coração que era para colocar o meu ministério diante do pastor Jadson, que ele iria decidir para onde eu iria. E eu achei isso uma loucura, porque para mim era jogar uma responsabilidade que é minha, de decidir diante de Deus, né, com a orientação do Senhor, chegar e entregar na mão de uma outra pessoa. Né? Pastor Jadson, homem de Deus, sem dúvida nenhuma, mas eu achava isso muito ilógico. Mas Deus estava quebrando com o meu orgulho, Deus estava quebrando com eu sou muito estratégico, então eu queria ter todo muito bem definido, o controle. E aí Deus tirou totalmente o controle do meu ministério, né? Um ano antes, Deus já havia me pedido uma empresa que eu tinha, e eu abri mão da empresa achando que Deus queria me levar para algum lugar distante, e Ele não queria me ter preso a nada aqui em Feira de Santana. Então eu entreguei nesse sentido. Só que não foi isso, né? Quando eu conversei com o pastor Jadson, e aí, diante de vários detalhes, houve a situação para assumir o Ministério Abraça-me, né? E foi uma grande surpresa, porque, como eu falei, nem nos meus melhores sonhos eu imaginava iniciar o meu ministério na Igreja Batista Central. Era um sonho ser pastor na Igreja Batista Central, ser um dos pastores, mas nunca imaginei que no início do meu ministério seria assim. Eu imaginei que primeiro eu iria para alguma igreja, né, como todo mundo geralmente conhece, um treinamento, né, um estágio, você aprender um pouco, para um dia, se houvesse espaço, a igreja lembrasse da gente, chamar a gente para voltar. Então esse era o meu sonho ideal, né, mas aprove o Senhor, né, que fosse dessa forma. E com uma idade, né, eu tenho hoje 34, mas eu tinha 31 anos de idade, assumi um ministério com uma responsabilidade enorme. A pastora Anis estava saindo, né, e eu tive que assumir, né, uma pessoa muito querida, muito amada. E para mim foi uma grande responsabilidade. E tudo me fez amadurecer ainda mais, me fez crescer, mas creio muito nos propósitos de Deus. E como eu falei, quando entendo que Deus está comigo, para mim eu avanço, porque eu sei que a vitória é certa. O gigante vai cair, a questão é quando. Né? Então eu tenho essa convicção comigo, por isso que sempre gosto de tomar as decisões muito pautadas na vontade de Deus, buscar orientação, para que Deus, falando vai, não tem conversa, a gente vai e vamos vencer. Às vezes não sai como a gente imagina, como a gente quer, né? Mas a vitória é certa. Você é pastor, embora muito jovem, né? 34 anos, uma criança ainda, foi consagrado aqui na igreja. E assim, quando tudo isso aconteceu, como você citou, você foi assumir o Ministério Abraça-me, né, na época que hoje é o Integrar. Assim, você imaginaria que Deus ia lhe pregar essa peça, porque pouco tempo depois, Deus lhe chama para um outro desafio, que é trabalhar com a administração da igreja. E assim, quem está perto de você percebe que você conseguiu se adaptar, né? Conseguiu assim se encontrar nesse negócio assim de uma forma muito muito rápida, né? E eu não sei se é por conta da sua experiência, né, na área empresarial também, mas assim a gente vê a sua paixão, a sua dedicação por esse ministério hoje. E eu queria saber assim, como é que tem sido para você administrar uma igreja como a Igreja Batista Central? Como você resume hoje a sua vida, né?
Embora muita gente não enxergue assim, mas a administração também é um chamado. Sim. Eu entendo que Deus tem propósitos, né? E os propósitos de Deus muitas vezes não podem ser explicados enquanto eles ainda estão em processo. Deus é um grande artista e não se pode criticar a obra de um artista pela metade, né? Então, quando veio esse convite, esse desafio, né, esse gigante para assumir essa batalha de ser administrador, visto que o nosso amado irmão Paulo estaria se aposentando, né? Então o pastor me fez esse convite. Eu me senti, em primeiro lugar, muito honrado e eu fui orar, óbvio, né, para aceitar, e só aceitei por 2 motivos. Em primeiro lugar, porque Deus falou, né? E o segundo lugar, porque entendi que, mesmo sendo um administrador, eu posso glorificar a Deus. Porque, para mim, tudo que a gente vem a fazer, o apóstolo Paulo vai falar isso em 1 Coríntios 10, 31, que quer comais, quer bebais, quer faças qualquer outra coisa, faça tudo para a glória de Deus. Né? Então, algumas pessoas ficaram assim, olha, cuidado, senão você vai matar seu ministério, né? Cuidar a administração, talvez não esteja tão ligada a pastorear. E eu entendo que é uma forma de pastorear também. Né? É uma forma de estar abençoando outras pessoas. E para mim tem sido, na verdade a gente está no início, né? Tem muito pouco tempo, ainda não aconteceu a transição, né, totalmente, estamos nesse processo de transição, mas existem muitas ideias, não pelo fato de já ter administrado uma empresa, né, que tinha uma expressão no mercado, porque é totalmente diferente. Né? Empresa é uma coisa, igreja é outra. Né? Na empresa você visa somente o lucro, na igreja você visa a edificação de pessoas, o abençoar vidas, o reino de Deus. Então eu tento usar esse óculos, né? O óculos de Jesus, para administrar, tomar as decisões, né? Alinhado com o pastor Jadson, com toda a equipe pastoral, de uma forma que a gente potencialize os benefícios para o reino de Deus. Então, como é que a gente pode alcançar mais pessoas? Como é que a gente pode ser mais bênção? Né? Então, tudo isso é uma preocupação. Visando não administrar as coisas, mas as pessoas. As coisas são para servir as pessoas. Então, o fim da nossa ideia como administrador é abençoar as pessoas. Né? Então, tudo é pensado dessa forma. Então, de fato, sim, eu me identifico muito, eu amo o que eu faço, como foi um momento maravilhoso para a minha caminhada também, estar no Ministério Abraço, no Integrar. Cresci bastante, aprendi muito com o pessoal, né, do ministério. Foi um momento fantástico, sobrenatural e necessário, né, porque Deus é um grande tapeceiro também. Eu gosto muito dessa ideia. Né? Deus é um tapeceiro, ele pega linhas que às vezes você não faz ideia, mas ele ajuda a desenhar, né, e a confeccionar um grande tapete que é a nossa vida. E diante de tudo isso, a minha alegria de estar caminhando e de encontrar sentido para tudo que eu estou vivendo. Tudo há um propósito. Então, que ser hoje o administrador da igreja para mim, eu estava até falando hoje mais cedo com o pastor Estênio, né? Que quem era Samuel dentro da igreja 3 anos atrás, né? Servia no Ministério da Juventude com o pastor Wellington, que é bênção na minha vida, aprendi muito, agradeço demais a Deus pela vida dele, da família dele, né? Mas eu estava servindo ao Ministério de Juventude, ainda com minhas limitações, e hoje poder depois eu vim servir ao Ministério, o Integrar, vamos dizer assim, um número maior de pessoas, abençoando de uma outra forma a igreja, uma outra bagagem, e agora administrando a igreja, querendo ou não, dando apoio a outros ministérios, servindo a outros ministérios, né, tendo cuidado de pensar a estrutura da igreja para toda a igreja, né, pensando no geral. Então isso para mim é um motivo de muita alegria. Né? Eu queria pontuar exatamente isso, deixar uma coisa assim bem explícita, porque as pessoas não entendem. Porque tem um pastor presidente numa igreja e tem um pastor administrador de uma igreja. Qual é a função real de
Pastor Samuel, como administrador, como é administrar uma igreja, como você disse, é diferente de administrar uma empresa. Sim, sim. Bom, basicamente o meu, vamos dizer assim, eu sou delegado a cuidar da parte burocrática da igreja, né? Os funcionários, a acompanhar a questão estrutural da igreja, as coisas, né? Organizar. Eu gosto muito da ideia de administrar os 4 pilares da administração, que é o planejamento, a organização, a gestão e o acompanhamento. Então, o que é administrar? Em outras palavras, administrar já foi dito que é a arte de fazer coisas através das pessoas, né? Então, existe um modelo de igreja, vamos dizer assim, menor, que o pastor faz tudo. É o pastor e um zelador e no máximo uma secretária, né? E aí nós temos hoje uma estrutura enorme de igreja, né? Somos em mais de 39 pessoas, né? Então, existe uma estrutura que se o pastor Jadson ele parar para resolver tudo, ele não vai ter como pastorear a igreja, não vai ter como fazer gabinete, não vai ter como estudar para preparar um sermão. Então, muitas coisas é delegado ao administrador. O pastor acompanha tudo, supervisiona tudo, está por dentro de tudo, todas as decisões importantes são alinhadas com ele é o presidente, ele é o responsável, mas nós tentamos tirar o máximo fardo para que ele, de fato, exerça a função de pastorear, cuidar, coisa que só ele pode fazer, né? Então, aquilo que outros podem fazer, ele vai delegando, mas aquilo que só ele pode fazer, né, aí ele faz. Então, para mim, essa seria assim, um resumo, né? Seria o planejar, né, organizar, gerir e acompanhar. Ok. Bom, Pastor Samuel, além de administrador, né, é perceptível que você tem assim, uma forma muito clara e contundente, né, de ensinar. É um dom especial que você tem, uma paixão pela área do ensino. E Deus assim, te deu de presente um curso que é como um filho, né, que é o Raízes. Eu queria que você falasse um pouco sobre a proposta desse curso, o que é que o curso tem a oferecer para a igreja hoje. Sim. É importante, eu acho que dar honra, né, dar créditos à pastora Nice, que criou o curso que era Nova Vida. A proposta do Nova Vida era ensinar o novo convertido, né, acerca de assuntos primordiais da fé cristã, né? Porém, quando assumi o ministério, eu entendi que a gente precisava não só pensar no novo convertido, né? Então, eu tive a ideia, né, o Senhor inspirou e abençoou com a ideia para a gente ampliar. Por quê? A nossa igreja hoje, ela tem muitas pessoas que estão vindo de outras igrejas, né, que tem outros ensinos doutrinários, que tem outras visões acerca da palavra, e aí nós resolvemos ampliar o curso, e aí para fazer sentido para as outras pessoas, nós temos um outro nome que é o Raízes, né? Porque nós estamos falando do que é importante para alguém ficar de pé diante do reino de Deus. E a raiz, ela tem essa função na árvore, né? É o que mantém ela de pé, que mantém ela firme, inabalável. Então, Raízes, a gente pensa em ampliar, que não seja algo só para quem é novo convertido, que seja um conteúdo mais sólido, mais estruturado, mais denso, para poder atingir também outras pessoas, né, que não sejam só novos convertidos. Tem muitas pessoas que, por exemplo, elas se convertem em outras igrejas, em outras cidades, e vêm para a feira, e aqui elas se reconciliam. Então, elas são batizadas, mas não entendem nada, né, acerca de quem é Deus, o Pai, o que é oração, o que é jejum. Não entendem, não aprenderam, não tiveram esse ensinamento. Então, por isso a importância para mim hoje do Raiz. E como você falou, um dos dons que eu tenho e tenho de alguns anos para cá, tentado ao máximo desenvolver, aperfeiçoar o dom, é o dom do ensino, né? Às vezes as pessoas têm medo de dizer que tem um dom, porque é como se você estivesse, você é melhorzinho que os outros, você é mestre porque você é melhor que os outros, porque a gente sempre tem ideia de quem é mestre, né?
o outro é aluno, então o mestre está numa relação melhor do que aluno, mas eu sou eterno aluno, eterno aprendiz, e eu acredito que essa deve ser a postura de todos nós. Mas Deus me deu, né, condições, né, bagagem, caminhada, né, de evangelho, de estudo da palavra, de seminário, e graças ao Senhor, graças a esse período, hoje eu posso ajudar. Eu gosto muito da ideia de discipulado, que é a ideia de um discípulo mais maduro, ajudando um discípulo menos maduro a alcançar a maturidade, a alcançar Jesus, a se parecer mais com Cristo. Então, eu me considero esse discípulo um pouco mais maduro, que está ajudando o menos maduro a alcançar a maturidade em Cristo. Então, isso não me faz melhor, mas eu tenho que assumir. O Senhor me deu e existe uma responsabilidade sobre mim, né, de desenvolver para quê? Eu gosto muito de falar na aula do Raiz, quando eu falo de dons espirituais, que os dons não são para ser vistos. O dom não é para que eu seja visto, mas o dom é para o serviço. Ou seja, quando eu ensino, não é para que eu me apareça, é para que o reino de Deus seja edificado, a igreja do Senhor seja abençoada. Então a proposta de todos os dons espirituais tem que ser a edificação do corpo de Cristo. É o que Paulo vai falar na segunda carta aos Coríntios, no capítulo 12, perdão, na primeira carta aos Coríntios, capítulo 12. Ele vai dizer, olha, não quero que vocês sejam ignorantes acerca desse assunto, dos dons espirituais. Né? E ele vai discorrer lá acerca dos dons e como a gente precisa exercer os nossos dons. Então, eu fico muito feliz hoje em poder exercer o meu dom, ensinando as pessoas, e como eu fico grato ao Senhor quando eu percebo a minha utilidade no reino de Deus. Né? E como às vezes a gente espera a oportunidade para se preparar. E eu venho todos esses anos me preparando, desde que eu identifiquei o meu dom, lá atrás, né, eu venho me preparando. Né? Eu venho desenvolvendo o meu dom, eu venho buscando em Deus aperfeiçoar aquilo que Ele me deu. Porque eu creio que essa responsabilidade é minha. É a parábola dos talentos lá de Mateus 25, versículo 14, a partir do versículo 14, que um senhor vem, entrega aos seus servos, né, e ele vai embora. E quando ele volta, ele vai cobrar o que ele deu a cada um. Então, o que eu tenho, em primeiro lugar, não foi eu que conquistei. Não é porque eu sou bom. Né? Presente de Deus, Ele que me deu. Qual é a minha responsabilidade? É desenvolver. Porque se eu não fizer, se eu não desenvolver, quando o Senhor voltar, Ele vai me pegar, puxar pela orelha e dizer assim, e aí, o que é que você fez com o seu dom? Quantas pessoas você abençoou? Foi o que você fez com aquilo que eu te entreguei? Então essa responsabilidade é minha, sou eu. Eu que tenho que fazer como indivíduo, como membro do corpo de Cristo, de abençoar, né, a igreja, o corpo do Senhor. Ok. Como eu trabalho com a membresia, né, através do Ministério Integrar, eu percebo muitas pessoas que chegam à igreja, já se batizaram em outras denominações, lá na sua cidade, nas suas comunidades, vêm para cá, e eles chegam e realmente falam assim, mas eu não entendo nada, eu preciso fazer o curso, porque eu fiz um batismo, como você comentou, mas eu não me preparei para isso, não havia um curso, não estudei, então esse curso também é uma preparação para o batismo. Mas o pastor Jadson tem hoje uma ideia de torná-lo um critério para a aclamação de novos membros que estão vindo de outras comunidades para a igreja. Eu queria que você deixasse isso um pouco mais claro. Então, a mudança do nome também se dá para isso, né? Para que a gente conseguisse abarcar não só os novos convertidos, porque a gente tem 3, vamos dizer assim, portas de entrada na igreja, né? Seria o novo convertido, né, aquele que está aceitando o evangelho pela primeira vez, está aceitando Cristo como seu Senhor e Salvador. O reconciliado, aquele que já teve uma caminhada, mas desviou e ele está retornando. Ou aquele que está sendo transferido, aquele que está vindo de uma outra igreja, aquele que estava, né, caminhando na fé, que não se desviou. Então são essas três portas, vamos dizer assim, né? Então o curso Nova Vida, o antigo Raiz, ele abarcava só o novo convertido. Né? Então a ideia de mudar para a raiz, e aí é que com o tempo, né, a gente transformasse essa ideia em realidade, de que fosse pré-requisito, ou seja, que tem muita gente que vem para a igreja, visita alguns dias, vem para o culto, acha bacana,
mas não conhece a estrutura da igreja, não sabe como é o dia a dia da igreja. E no curso nós abordamos um pouco sobre isso. Nós falamos qual a nossa ideia acerca de, por exemplo, o que é dízimo, oferta, como é a ceia do Senhor aqui na nossa comunidade. Nós falamos sobre a oração, sobre o jejum, né? Acerca da salvação, pecado, como é que nós nos relacionamos com a salvação, a ideia de salvação. Então são assuntos que nós abordamos dentro do curso e que o ideal é que todo mundo que primeiro faça o curso para depois tomar essa decisão. Poxa, eu quero fazer parte dessa comunidade. Porque eu entendi, isso mesmo, eu conheço eu entendi a visão da comunidade isso. E quero... Porque é muito comum, às vezes a pessoa vem, está empolgada, está procurando uma outra igreja, alguém está aqui que já caminha, é conhecido, é parente, mas a pessoa quando começa a caminhar, às vezes já passa logo pela aclamação, né? E depois, caminhando um pouco, percebe que não era isso que ela queria. E aí agora tem que novamente fazer toda essa parte burocrática de arrolamento do membro, enfim. Então, o ideal, e eu acredito que muito em breve, todos que queiram fazer parte da membresia da igreja, passem pelo Raízes, né? E aí depois nós temos vários outros cursos na igreja, de vários outros ministérios, que aí depois as pessoas serão encaminhadas para esses novos cursos, atendendo às suas necessidades, às suas demandas, né? Mas que o Raízes fosse essa porta de entrada. Entender um pouco a ideia da igreja, como a igreja pensa o evangelho, como a igreja vive, como ela se relaciona com Deus e com os membros, para aí sim a pessoa dizer, poxa, é isso que eu quero, ou não é isso que eu estou pensando, e aí ela também não será rolada, né, como membro da igreja. Vamos mudar um pouco de assunto. Eu queria falar sobre a Casa de Amparo, né? A nossa igreja tem um projeto que é uma casa de amparo, uma obra que está em construção, e eu queria que você falasse um pouco sobre esse projeto, explicasse um pouco ao público como é que está funcionando, como é que está caminhando o projeto e o que é a Casa do Pai. Bom, a Casa do Pai é um projeto fantástico, um desafio tremendo que a igreja abraçou, que Deus colocou, óbvio, em primeiro lugar no coração do pastor Jadson, e depois foi fomentado no coração, né, da liderança, da membresia, e nós abraçamos essa ideia de construir uma casa de amparo para crianças e idosos em vulnerabilidade, né? Então a nossa ideia é de acolher crianças abandonadas, crianças que não têm ninguém para cuidar delas, né? E idosos também. Tem muita gente que quando vê as imagens, vê a estrutura que nós vamos ter lá, assim, quero me aposentar e ir para lá, né? Não, mas não é assim. Se você tem parentes, se você tem família, não é assim. A gente na verdade quer pegar, porque a gente vai ter que trabalhar com um número limitado. Infelizmente não vai ter espaço para todo mundo, né? Mas realmente a gente vai trabalhar com as pessoas que precisam, porque nós desejamos demonstrar o amor de Deus para essas pessoas que estão nessa vulnerabilidade. A criança, porque ela ainda não sabe muito bem o que é a vida, né? E o idoso, porque ele já está numa fase muito mais limitada devido a toda a questão de saúde. Então, é algo que nasceu do coração de Deus e a gente abraçou e estamos caminhando. Nós compramos um terreno, uma área maravilhosa lá no Sim, a alguns metros da Norte Cerqueira. E estamos na fase de construção, né? Muito em breve vamos soltar algumas imagens da construção, da etapa que nós estamos, e nós estamos em campanha, né? Nós não usamos recurso federal, estadual, municipal, nós não aceitamos nenhuma verba política, né? Nós vamos, de fato, caminhar dentro da velocidade que o Senhor for nos dando, como igreja, como voluntários que querem abençoar, que entendem a proposta da igreja, a seriedade da igreja, a seriedade de como o pastor Jadson conduz as coisas e querem contribuir, não só membros, mas outras pessoas também, né, que de alguma forma desejam contribuir. Então nós temos aí no nosso site imagens, se você quiser acompanhar lá, ibcfeira.com, você vai ter lá uma aba lá, Casa de Amparo, Casa do Pai, você pode conhecer um pouco mais o projeto, conta para doação, porque de fato a obra, mesmo nesse período aí, já estamos retomando
as obras agora. E mesmo em meio a toda a pandemia, todas as dificuldades, o Senhor tem sido fiel e nós vamos continuar caminhando, porque o Senhor não está preso à pandemia, né? O Senhor não está limitado a nada disso, né? E graças ao Senhor, graças a Deus, né, nós temos irmãos, a membresia, os colaboradores são generosos porque entenderam a palavra de Deus, né? E aquilo que o Senhor nos dá não é só para a gente reter, mas sim para que a gente também possa abençoar outras pessoas, né, que precisam. Então, é um projeto fantástico que está caminhando e está aí, não está parado para a honra e glória do Senhor. Em que estágio da construção da Casa de Amparo estamos hoje e como as pessoas devem fazer para contribuir? Caso alguém está nos assistindo agora e quer muito contribuir, quer ser um parceiro dessa obra, como é que deve proceder? Olha, nós construímos já o primeiro pavilhão, né? Estamos dando início agora à segunda etapa. Nós estamos agora construindo o administrativo, né? A parte que vão ter vários profissionais da área de saúde, de gestão, né? Fisioterapeutas, enfermeiros, médicos, psicólogos, todos esses profissionais vão estar atuando, né? Muitos deles de forma voluntária na Casa do Pai. E aí, se você tem interesse de conhecer um pouco mais, de se aprofundar nesse projeto e ser um parceiro nosso, você pode acessar o nosso site www.ibcfeira.com e você vai ter uma aba lá que você consegue ver as imagens atualizadas. Na próxima semana nós vamos fazer algumas imagens de drone para mostrar tudo, porque o projeto ele é grandioso. Nós estamos na segunda etapa agora, mas muito em breve nós já queremos começar a funcionar. Mas ainda, né, existem algumas coisas que ainda são necessárias para o funcionamento da nossa Casa do Pai, né, na Casa de Amparo. Mas desejamos que muito em breve já se torne uma realidade e que a gente comece, né, a proporcionar a essas pessoas um pouco mais de alegria, de se sentirem amadas por Deus acima de tudo, da igreja, né, e demonstrar a essas pessoas que Deus se importa com elas também. Então, se você deseja participar, contribuir, você pode acessar o site, como eu já falei, e lá vai ter uma conta específica da Casa do Pai. Você pode ser um contribuinte, um doador, né? Você pode doar uma vez, você pode ser doador contínuo, né? Mês a mês, enfim. Aquilo que Deus colocar no teu coração, que nós sabemos que o que move essa obra não é obra de homens, né? Mas é o Senhor que coloca no coração dos seus servos, né? Para abençoar a obra do Reino de Deus. Amém. Vamos falar da campanha Igreja Solidária. Sim. Né? Um projeto lindo que a igreja começou a fazer logo no início da pandemia. E eu queria saber hoje como é que está funcionando esse projeto, como é que tem sido. Sim. Fala um pouco sobre isso. Bom, Deus colocou no nosso coração, como igreja, já nos prepararmos, né? Porque nós sabíamos que muitas pessoas teriam dificuldades, né? Então começamos a movimentar, articular com a igreja, com os membros da igreja, né, aqueles que poderiam doar alimentos, né, de 1 quilo a 1 fardo. Teve irmãos que doaram quase 100 quilos de alimento, né? Então você tem doações de todas as formas. E aí nós montamos uma equipe, juntamente com o pastor Wellington, a equipe de jovens. Estamos sempre, semana a semana, recebendo doações. Aí nós avaliamos aquilo que nós recebemos, aquilo que está faltando. Aí acionamos algumas pessoas em relação a essas doações que estão faltando. Por exemplo, nós recebemos muito arroz e feijão, mas às vezes falta macarrão para fechar uma cesta. Às vezes falta o leite em pó. Às vezes falta o óleo. Então tem alguns irmãos que doaram em dinheiro, doaram em espécie, transferiram na conta da igreja. Então quando nós fechamos ali um diagnóstico do que está faltando, nós pegamos esse dinheiro, vamos lá, compramos, né, direto nos distribuidores, né, nós temos contatos direto nos distribuidores, e compramos esses alimentos que estão faltando para montar cesta, e montamos as cestas para poderem ser doadas. E com isso, graças ao Senhor, não tem faltado. Deus tem nos abençoado e nos surpreendido, porque nós temos um povo muito generoso, um povo que tem um coração na obra, que se importa com o outro,
que entendeu que amar a Deus é também amar o outro, que entendeu que servir a Deus é também servir ao outro. E isso eu me arrepio, ó, eu me arrepio porque é um negócio fantástico. E nós percebemos na igreja primitiva, na igreja lá de Atos, né, que eles vendiam tudo e compartilhavam. Eu acho incrível isso que você está falando, porque eu tenho uma irmã mesmo que toda semana ela me manda mensagem, perguntando, não é ela não, mas ela é semanalmente. Neuma, eu queria saber o que está faltando para que eu não leve uma coisa que a igreja já tenha. Eu quero saber qual é a necessidade hoje para se concluir as cestas. Então, toda semana ela pede para ir lá pegar alguma coisa. Então, a gente vê como a igreja tem realmente se envolvido, como ela tem entendido o seu papel, né, diante da sociedade. E é muito engraçado que, por exemplo, quando a gente solta nos grupos, né, que, por exemplo, estamos precisando de macarrão. Só que, tipo, a gente está precisando de 200 pacotes de macarrão, que é o necessário para formar as cestas que nós temos. E aí isso viraliza de uma forma que daqui a pouco tem 400 quilos de macarrão. Aí a gente já passa um bom tempo sem precisar de macarrão, né? Porque o povo é generoso, né? Então eu falo que essa necessidade ela está sendo semanal, né? Semana a semana a gente faz esse diagnóstico, o que é que nós recebemos, né? O que é que nós... Aí nós temos também outros irmãos, empresários da igreja, que Deus colocou no coração de fazer outro tipo de campanha. Então, tem uma empresa que fez uma campanha nas redes sociais deles que você traz 1 quilo de alimento aqui na igreja, para participar da igreja solidária, e você ganha um chaveiro muito bacana, né? Então... Troca por máscaras, teve outra... E aí tem uma outra empresa que doou muitas máscaras, tem doado semanalmente máscaras, né, de uma qualidade muito boa. Então, você troca 1 quilo de alimento por uma máscara, né, e graças a Deus a campanha está sendo tão bem sucedida que às vezes o pessoal traz as máscaras, mas está faltando, ou traz os quilos de alimento, mas está faltando as máscaras. O pessoal não está conseguindo produzir na mesma velocidade, mas o pessoal deixa a mesma assim, depois pega a máscara, enfim. A gente tem vivenciado esse período de uma forma sobrenatural. E é muito bom participar de uma comunidade que entendeu, que entende, né, que nós precisamos servir ao outro. É impactante e surpreendente, como até na conversa com o pastor Jades falamos sobre isso. Isso começou pensando na ideia de ajudar os irmãos, os domésticos da fé. Isso, como diz lá em Gálatas. E o que menos fizemos foi isso. Na verdade, a igreja mais doou do que recebeu. Isso. Eu acho isso fantástico, tremendo. A gente está tendo um cuidado muito grande, né? Óbvio, a prioridade são os membros da nossa igreja, da nossa comunidade, né? São prioridade máxima, né? Mas graças a Deus tem chegado a ponto de a gente poder abençoar outras pessoas. Até quando? Não sabemos, né? Mas o fato é que aquilo que Deus tem colocado no nosso coração, nas nossas mãos, tem transbordado para chegar à vida de outros também. Amém. Muito bom. Viver o que a palavra diz, tudo que vem à tua mão para fazer, faça hoje. Né? Então, é isso mesmo. Tem que viver esse evangelho na sua essência. E foi muito bom estar com você. Eu queria que antes de finalizar o nosso bate-papo, você é pastor? Sim. E o nosso programa é Palavra Pastoral. E pastor não pode passar aqui na sala de bate-papo, sair sem deixar uma rema de Deus, uma palavra para o coração do nosso público. Eu queria que você deixasse uma mensagem. Eu vou te dar um tema. Quero que você fale sobre serviço, né? Você vai trazer uma reflexão para nós. Que Deus te use tremendamente. Amém. Como tem usado. Amém. Esse é também algumas pessoas às vezes não entendem, porque tem um dom do serviço, né? E o dom do serviço, ele potencializa o seu serviço. Quando você tem esse dom, você alcança outros resultados, porque Deus é como se Deus te desse um empurrãozinho. Mas é obrigação de todos servir. Servir não é só para quem tem um dom de serviço. Servir é para todos. E eu gosto de alguns textos que são basilares na minha vida, né? Desde que eu me converti, que eu tenho estudado a Bíblia, e esses versículos têm encontrado abrigo no meu coração, no meu entendimento, tem acontecido a metanoia na minha mente. E eu já citei, que é 1 Coríntios 10, 31, quer comais, quer bebais, quer façais qualquer outra coisa. Façais tudo para a glória de Deus. Não importa
se eu estou dirigindo, se eu estou vendendo, se eu estou cuidando dos meus filhos, o que é que eu esteja fazendo, tudo tem que glorificar. Se eu estou jogando bola, tudo tem que glorificar o Senhor. Sabe, tudo que eu busco fazer, eu busco glorificar a Deus, né? Porque é assim que a palavra nos ensina. Você consegue, você é perfeito? Não, não sou. Não sou perfeito, eu não consigo, né? Mas eu tento o máximo. E eu acho que essa é a proposta do Evangelho. Buscar ao máximo, alcançar aquilo que o Senhor nos pede, né? Mas tem outros textos que também falam muito ao meu coração. E gostaria de compartilhar com você. E o outro texto está em Efésios, do capítulo 6, o versículo 5. Ele diz assim: olha, vós, servos, obedecei a vossos senhores deste mundo, com temor e tremor, com sinceridade de coração, assim como a Cristo. Às vezes nós temos dificuldade de entender o que esse texto está querendo dizer e a complexidade, a profundidade dele, porque o que ele está dizendo é que nós temos que servir aos nossos senhores aqui da terra, aqueles que estão, de alguma forma, que nós estamos servindo, de alguma forma, como se nós estivéssemos servindo a Cristo. Eu gosto muito de um livro de John Stott, que eu sou péssimo de gravar o nome, mas ele fala algo que me marcou. Ele fala sobre colocar Cristo nas nossas relações. Quando eu vou fazer algo para alguém, ou seja, quando eu vou fazer algo por Neuma, eu tenho que colocar Cristo e enxergar não só Neuma do outro lado, mas eu enxergo Cristo em Neuma. Independente de você ser cristão ou não. Mas eu tenho que fazer como se eu estivesse fazendo para Cristo. Porque é isso que ele diz lá em Mateus, né? Ele diz assim, ele diz, olha, vocês não me serviram, vocês não me visitaram, vocês não me deram de comer. E aí os discípulos perguntam, mas Senhor, quando foi que nós não fizemos isso? E ele diz, quando não fizeste a um dos meus pequeninos, né? Então eu creio que a gente precisa ver Cristo no outro. Mas também, eu tenho que colocar Cristo também na minha vida, ou seja, eu tenho que fazer como Cristo faria. Né? E é isso que Paulo está dizendo aqui. Faça como se você estivesse fazendo para Cristo, mas faça também como se você estivesse dando o seu melhor, porque Cristo, ele não deu de qualquer jeito. Eu gosto de falar e de brincar, dizendo que quando Deus identificou que o homem não seria capaz de se salvar, ele não chega e vamos olhar aqui quem é o anjo aqui, o pior anjo, se é que tenha, né? Se tivesse algum anjo pior. Qual o anjo mais miguezeiro aqui? Vamos mandar esse lá para morrer por essa humanidade miserável. Ele não faz isso. Ele não escolhe qualquer um. Ele dá o que ele tem de melhor. O que ele tem de melhor é o seu filho. E é esse filho que ele manda para morrer no meu e no seu lugar. Para morrer no seu lugar. Ele deu o seu melhor. E Jesus, em tempo todo, deu o seu melhor. Ele deu o seu próprio sangue. Ele deu a própria vida. Ele não poupou nada. Então, como nós, às vezes, vamos fazer alguma coisa, como se estivéssemos fazendo para Ele, e fazemos de qualquer jeito. Não faz sentido para mim. Não faz sentido fazer de qualquer jeito. E o texto ainda diz assim no versículo 6, não servindo só quando observados como para agradar aos homens, mas como servos de Cristo, fazendo de coração a vontade de Deus. Servindo de boa vontade, como se servissem ao Senhor e não aos homens. Tudo que você faz, tudo que você vem a fazer, dê o seu melhor. Dê o seu melhor porque você está fazendo para Deus. Então isso é uma coisa que eu tento viver. Não importa o que eu estou fazendo, eu tento dar o meu melhor. Porque eu entendo que é assim que Deus se agrada. É assim que Deus deseja. Tem um exemplo muito claro também lá de Caim e Abel. Né? Ambos entregaram a Deus, ambos deram sua oferta a Deus, mas Deus não estava preocupado só na oferta, Deus estava interessado no coração do ofertante. Né? Caim deu por obrigação, mas Abel deu com alegria. E o texto vai dizer que Deus se agradou, Deus acolheu a a Abel e a sua oferta, mas Deus não recebeu a oferta de Caim. Por quê? Porque ele deu o que ele podia. Ele não deu o melhor que ele tinha naquele momento. Né? Então Deus se agrada com o nosso melhor. Deus se agrada com aquilo que a gente tem de melhor. E o último texto que eu gostaria de deixar, né, para a nossa reflexão está em 1 Pedro. E esse é o texto que Deus colocou no meu coração em relação à administração daquela igreja. Quando Deus
eu estava num período de oração, estava pedindo a Deus confirmações acerca de aceitar ou não esse desafio. Deus usou esse texto para falar ao meu coração. E esse texto diz assim, olha, 1 Pedro 4,10. Servi uns aos outros, conforme o Deus que cada um recebeu, como bons administradores da multiforme graça de Deus. E aí o Senhor ministrou algumas verdades em cima desse texto da minha vida. Em primeiro lugar, servir uns aos outros não é para alguns servirem. Ele está falando, olha, todos devem servir. Sirvam uns aos outros, né? Mas cada um com seu dom. Então, por aí, como eu já dei o exemplo, tenho um dom do ensino, eu tenho que servir ensinando. Eu não vou, você nunca vai me ver servindo, curando alguém, porque eu não tenho esse dom. Eu posso até ser usado por Deus em um momento específico, Deus colocar no meu coração e eu orar e a pessoa ser curada. Mas eu não tenho esse dom, e eu tenho convicção disso. Então, dificilmente você vai me ver curando alguém. Esse dom Deus deu a outra pessoa na mesma igreja, que essa pessoa tem a responsabilidade de desenvolver o seu dom. Né? Porque eu serei cobrado daquilo que Deus me deu. Eu não vou ser cobrado daquilo que Deus deu a você. Eu vou ser cobrado daquilo que Deus me deu. Então, o texto está dizendo que conforme o dom que cada um recebeu, então eu tenho a responsabilidade de servir a igreja, né, de servir uns aos outros com os meus dons. Mas eu tenho que servir a todos, e todos têm que servir, cada um com o seu dom. Uma outra verdade é que ele está falando como bons administradores. Quem é bom administrador tenta dar o seu melhor, tenta se empenhar ao máximo, tenta encontrar os melhores resultados. Então, nós temos um planejamento na igreja. Então, faz parte da minha responsabilidade como administrador buscar alcançar esse objetivo o mais rápido possível, da melhor maneira possível. Então, Deus falou muito forte no meu coração em cima desse texto. E por último, que eu acho tremendo, essa expressão que Pedro usa é da multiforme graça de Deus. A graça de Deus, ela é maravilhosa, e eu sou apaixonado pela graça, tento estudar, tento aprender, tento entender e passar para o pessoal da melhor forma possível, com que entendam a leveza da graça de Deus, mas também a responsabilidade que ela traz. E eu acho esse texto fantástico porque o apóstolo Pedro está falando da multiforme graça, ou seja, essa graça ela se manifesta de várias formas. E na administração é uma delas. Administrando a igreja é uma forma de Deus me usar para manifestar a graça dele. Então, esse texto foi muito importante na minha vida, e eu quero que você entenda que Deus tem uma forma específica para mostrar a graça dele a outros através de você. Através da sua vida, Deus quer manifestar a graça. Mas às vezes nós temos a tendência de olhar, por exemplo, para alguém, um evangelista, que prega e multidões se convertem, e se diz, poxa, eu queria ser assim também. Eu queria ser um evangelista, mas Deus não te chamou para ser evangelista. Não fica sofrendo pelo dom que você não tem. Não fica sofrendo pelo aquilo que Deus não te entregou. Vai desenvolver aquilo que Deus te deu. Então, durante muito tempo, eu caminhava com o pastor Wellington, caminho ainda, né, mas na liderança dele. E o pastor Wellington, ele é um pastor, mas ele tem uma veia evangelística. E ele pregava e as pessoas se convertiam numa facilidade. E às vezes eu ia pregar e ninguém se convertia. E eu dizia assim, meu Deus, o que eu estou fazendo errado? Eu me desesperava. E eu ficava em crise com isso. Eu ficava mal. Até o ponto que Deus ministrou no meu coração. E Deus dizia assim, ei, você é um pastor, mas você tem uma veia de ensino. Você tem uma veia de mestre. E isso foi libertador para mim. Porque, óbvio, eu vou pregar, eu prego, eu evangelizo, mas eu não posso querer os mesmos resultados, né, de alguém que é chamado por Deus para aquilo, com aquele propósito. Que é um evangelista, que tem um dom. Porque o dom potencializa. Né? Então, poxa, eu posso usar as mesmas palavras que o pastor Wellington use. Eu posso pegar um sermão e reproduzir ele 100%. Não vai ter o mesmo efeito. Porque eu não tenho esse dom. Isso fica claro no texto de Mateus 25 que você citou. Sim. Ele cobrou um talento ao que ele deu um talento. Ele cobrou 2 ao que ele deu 2. Ele cobrou 5 ao que ele deu 5. Exatamente. Então, ele não vai cobrar de mim um talento que deu a Samuel. Exatamente. E isso é libertador. Quando eu entendi isso, foi libertador. Porque eu falei assim, poxa Deus, tá bom, eu não tenho um dom de
de evangelismo, né? Isso não quer dizer que eu não vou evangelizar. Que não deva pregar a palavra. Não é que eu não deva pregar, não tem Porque nada Mateus a ver. 28 diz que nós devemos. Ide por todo dever. mundo pregar o evangelho a toda criatura, né? Então, não tem nada a ver. É isso que às vezes confunde a cabeça das pessoas. Não, só vai evangelizar quem tem um dom de evangelismo. Não. Quem é evangelista, não é isso. Né? Todos temos que evangelizar. É uma ordenança, né? Um mandamento. Todos temos que fazer. Porém, eu não posso querer a mesma. É incrível você ver Tenso pregar. Tenso pregando, eu fico abismado. As pessoas vêm à frente, aceitam Jesus de uma forma, eu digo, meu Deus do céu. Né? Ou seja, é o poder de Deus manifestado em nós. Então, os nossos superpoderes são dados por Deus. Mas eu não posso querer o poder do outro. Eu tenho que saber como Deus quer me usar. E isso é algo fundamental para que a igreja cresça, para que a igreja tenha saúde. Amém? Então essa é a palavra que eu gostaria de deixar e agradecer a oportunidade. É um privilégio maravilhoso participar desse programa e Deus continue te dando sabedoria, discernimento. Obrigada, pastor Samuel. Foi muito bom estar com você aqui na nossa sala de bate-papo. Foi um tempo formidável. Aprendi muito, aprendi um pouco mais. Todas as vezes que eu sento com você, eu aprendo algo. Você realmente tem o dom do ensino. Foi muito bom estar contigo. E esse foi o seu programa, Palavra Pastoral. Siga as nossas programações através das redes sociais. Um abraço e fique com Deus. Até a próxima.